Num bairro onde segredos sombrios se escondem atrás de sorrisos, uma vizinha curiosa descobre uma história de amor, perda e desespero que desafiou as expectativas. Uma pequena atitude fez toda a comunidade se unir para curar feridas antigas. Até onde você iria para salvar quem ama, mesmo quando todos os olhos estão contra você? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. No cenário pacífico do bairro suburbano, a vida seguia seu curso. No entanto, por trás das cortinas da normalidade, residia um mistério que capturava a atenção de Marta, uma vizinha solitária e observadora astuta. Por natureza, ela começou a notar algo incomum na casa ao lado, onde vivia um casal. Cada vez que o marido, Roberto, se ausentava, as sombras da inquietação pareciam provocar uma crescente curiosidade em Marta. O que será que acontece lá dentro? Ela se questionava, sentada na varanda de sua residência, decidida a desvendar o enigma que se desenrolava naquele lugar. Como uma sombra silenciosa, aproveitando o momento em que o homem saiu, Marta caminhou discretamente para dentro da casa. A atmosfera lá dentro era pesada, com um suspense no ar que fazia seu coração bater rapidamente à medida que avançava pelas salas. No entanto, ela não estava preparada para o que presenciaria ao chegar no quarto do casal, localizado no segundo andar. A cena que se desenrolou naquele dia, no interior daquela casa, era digna de um pesadelo, deixando todos perplexos diante da terrível realidade. Mas o que aconteceu? Por que essa mulher estava nessa situação? Para entender isso, é preciso retroceder alguns meses, quando Marta, a nova residente do bairro, não podia ignorar os mistérios que rodeavam o casal da casa ao lado. Marta sempre teve um instinto curioso, e isso a impulsionava a decifrar o enigma que parecia desenrolar-se nos cantos escuros daquela residência. Apesar de ter se mudado para o bairro há apenas alguns meses, a vizinha estava obcecada. Ela tentou se integrar e se aproximar de Roberto e Lídia, ela até preparou uma torta como um gesto amigável. Algo típico de novos vizinhos, Marta bateu na porta do casal, ansiosa por se apresentar. No entanto, quando Roberto abriu a porta, sua tentativa de cordialidade foi recebida com uma surpreendente frieza da parte dele. Olá, vizinho. Meu nome é Marta, me mudei e moro aqui ao lado. Só vim trazer esta torta de frango que eu mesma fiz. Ouvi dizer que sua esposa gosta muito, e eu adoraria conhecê-los, disse ela, muito animada. Mas ele foi grosseiro. Está bem, tomou a torta apressadamente, mal agradeceu e informou que a esposa não estava disponível naquele momento. Mas que tal marcarmos um dia para vocês irem lá em casa? Insistiu Marta. Minha mulher não é muito de sair. Mesmo assim, obrigado pela torta, disse ele, fechando a porta na cara da vizinha, sem mais nem menos. Essa estranha atitude só serviu para aumentar ainda mais a desconfiança dela. A luz sempre estava acesa no segundo andar, isso também se tornou um enigma persistente, uma chama de curiosidade que alimentou a determinação da mulher de descobrir a verdade por trás daquelas cortinas fechadas. Cada tentativa de iniciar uma conversa sobre a esposa era respondida com frieza ou grosseria por Roberto. Desculpas como ela não se sente bem ou talvez na próxima eram oferecidas, deixando Marta ainda mais intrigada, já que nunca via a mulher sair de casa. O mistério se aprofundou quando Marta notou uma mancha na janela do quarto do segundo andar. Ao se aproximar, viu que era uma marca de mão, com o que parecia ser sangue, um sinal perturbador que lhe arrepiou a espinha. Determinada a não ser apenas uma mera espectadora, intensificou suas observações, tornando-se uma sombra persistente nos arredores da casa. Seu instinto curioso a levou a espiar pelas frestas das cortinas fechadas. As silhuetas que se moviam rapidamente dentro da residência eram claros indícios de algo sombrio acontecendo. Em cada visita, Marta presenciava sinais de reclusão e desespero. Sua certeza de que algo estava profundamente errado naquele lugar, aparentemente tranquilo, crescia. Os momentos de silêncio incomum na residência aumentavam ainda mais a suspeita da vizinha. Murmúrios, suspiros abafados e sussurros desesperados ressonavam, sugerindo uma atmosfera estranha que lhe dava arrepios. Determinada a ajudar e incapaz de ignorar os sinais sombrios, Marta decidiu que era hora de agir. Ela entraria na casa quando Roberto não estivesse lá, e decidiu que seria no final da tarde, em um momento aparentemente comum. Marta sabia que o homem, que era muito enigmático, fazia compras mais ou menos a essa hora. Então, da sua casa, observou quando ele pegou as chaves do carro e saiu, trancando a porta.
O esposo de Lídia subiu no carro e foi fazer suas compras. Esta é a hora perfeita, refletiu a vizinha, com uma ideia inquietante sussurrando em sua mente, indicando que era sua oportunidade para descobrir que segredos se escondiam sobre a casa daquele casal. Dado que ela havia saído com um rapaz durante a época da escola que não era exatamente a melhor companhia e que lhe ensinou a abrir fechaduras com uma técnica simples, Marta sentia que tinha as ferramentas necessárias para descobrir o que estava acontecendo. Com um grampo de cabelo, Marta conseguiu entrar na casa de Roberto com muita facilidade. Eram cerca de 6:30 quando a mulher abriu a porta devagar, impulsionada pela curiosidade e determinação, e entrou no local esperando o pior. No entanto, contra todas as suas expectativas, encontrou uma residência surpreendentemente organizada e limpa, com um agradável aroma de comida fresca flutuando no ar. Marta caminhou e observou cada detalhe daquele lugar que esperava ser escuro e sombrio, quando, na realidade, era apenas uma casa normal com uma decoração bastante bonita. Tudo parecia estar em seu lugar, mas antes que pudesse chegar à conclusão de que havia cometido um erro, a vizinha ouviu um som abafado vindo do quarto. Era como se fosse de alguém que não conseguia pronunciar palavras por alguma razão. A sensação de estranheza voltou e aumentou à medida que subia as escadas. Murmurando consigo mesma, Lídia, você está em casa? Ao subir, a luz que saía do quarto do segundo andar chamou sua atenção como um farol no meio da escuridão. Marta entrou com cautela e foi aí que seu coração quase parou. Marta encontrou uma visão de horror que a fez recuar instintivamente. Meu Deus do céu! E lá estava Lídia, a esposa de Roberto, prisioneira e amarrada à cama. Seus pulsos exibiam hematomas sangrentos, a pele dela era uma testemunha silenciosa das lutas desesperadas contra as amarras cruéis que a mantinha prisioneira. A respiração da vizinha estava agitada pela angústia da descoberta, questionando-se em sua mente perplexa, meu Deus, o que está acontecendo aqui? A mulher amarrada, com lágrimas nos olhos, lançou-lhe um olhar com uma mistura de alívio e súplica. O desespero nos olhos de Lídia era notável, demonstrando uma realidade inimaginável. A vizinha sentiu um aperto no peito ao presenciar a angústia daquela mulher, cuja boca estava amordaçada, silenciando seus gritos abafados. Lídia, meu Deus, calma, vou te ajudar, disse Marta com a respiração acelerada. Agindo por instinto, a vizinha removeu a mordaça de Lídia, permitindo que as palavras abafadas finalmente escapassem. Me tire daqui, por favor. Me ajude, meu filho, eu preciso encontrar meu filho, sussurrou Lídia, com suas palavras carregadas de uma angústia indescritível. O pânico tomou conta de Marta ao compreender a magnitude da tragédia. Não só Lídia estava sendo mantida prisioneira, mas Roberto também havia sequestrado o próprio filho. Marta tentou liberar as amarras, mas estavam muito fortes. Então, sem hesitar, pegou seu celular e ligou para a polícia, clamando por ajuda. Por favor, venham rápido, há uma mulher amarrada aqui. Meu Deus, como ele foi capaz? Suas palavras aos agentes saíram apressadas, tentando contar a história que se desenrolava na casa ao lado, desencadeando uma resposta iminente das autoridades. Calma, Lídia, eles estão vindo para ajudar. Poucos minutos depois, o estridente som das sirenes da patrulha policial rompeu a serenidade da rua suburbana, ressoando o alerta de uma situação de emergência. Quando os oficiais chegaram ao local, os vizinhos, atraídos pelo tumulto, observavam curiosos enquanto os homens entravam na casa. Os vizinhos curiosos se aglomeraram, observando com olhos atentos enquanto os policiais entravam na casa com armas, como se estivessem capturando um criminoso procurado. A tensão no ar era palpável, refletindo o impacto e a perplexidade de uma comunidade que, até aquele momento, desconhecia as sombras escondidas atrás das paredes daquela casa aparentemente normal. Com todo esse tumulto, começaram os murmúrios do lado de fora. Meu Deus, o que está acontecendo lá dentro? Eles estão com armas, sussurravam os vizinhos do bairro, todos curiosos e apreensivos, formando uma audiência improvisada. Ao redor, outros espiavam pelas janelas e portas, sussurrando perguntas sem respostas. O que Roberto fez? E onde está Lídia? Perguntavam enquanto a atmosfera na rua se tornava densa de suspense e perplexidade. As autoridades lá fora tentavam conter os curiosos, ordenando que se afastassem. Isto é uma investigação de sequestros, senhores. Por favor, mantenham-se todos longe daqui, advertiram os oficiais de polícia. Os vizinhos não acreditavam. Não pode ser sequestro. Roberto não seria capaz de fazer isso, alguns diziam. Outras pessoas respondiam.
Mas faz tempo que não vejo a mulher dele sair de casa, então faz sentido. Eles conversavam e faziam suposições, cada um mais angustiado que o outro. Enquanto isso, alheio a essa situação, encontrava-se Roberto com seu carrinho cheio de compras do mercado. Quando ele voltou para casa, encontrou a cena do caos. Policiais preparados em frente à sua casa, vizinhos espalhados pelas ruas e outros espiando pelas cortinas, todos observando com os olhos bem abertos o desenvolvimento dos eventos. Ao conferir tudo isso, o homem entrou em pânico, estacionou o carro e saiu correndo em direção à casa, ignorando tudo e a todos, especialmente as ameaças dos policiais de atirar se ele tentasse se aproximar. A tensão flutuava no ar enquanto a polícia, com habilidade, tentava libertar a mulher, cujas ataduras resistiam fortemente. Tiveram que cortar as amarras com um alicate, e era de dar pena ver os punhos de Lídia todos machucados. No entanto, quando a libertação ocorreu, o inesperado se desenrolou. O esposo entrou gritando, seguido por policiais com uma expressão retorcida de horror, gritando freneticamente. "Não a soltem, ela vai escapar", um clamor que deixou todos perplexos, sem entender a razão por trás dessa afirmação desesperada. E de repente, a esposa, como se uma chama interior tivesse sido acesa, tentou escapar. Arremessou objetos para os lados, driblou os policiais com destreza, pulou sobre a cama enquanto Marta observava completamente assustada. A mulher gritava desesperadamente. "Meu filho, eu tenho que encontrar meu filho." O caos se instalou, com móveis revirados, gritos ecoando pelos cômodos e a polícia tentando conter a fuga incontrolável da mulher, aparentemente alucinada. Depois de uma série de manobras audaciosas, os agentes finalmente conseguiram alcançar Lídia. Ela pulava e gritava enquanto os homens a seguravam com firmeza. Marta, confusa e assustada, observava a cena se desenrolar diante dela. Afinal, se esta mulher estava encarcerada e a polícia já estava ali, ela deveria estar tranquila, já que agora eles resolveriam a situação. Então, por que ela estava agindo assim? Pois já haviam prendido Roberto por todo o mal que lhe fez, e então buscariam encontrar o filho dela. Por que ela tentou escapar, mesmo com a casa cheia de gente para ajudá-la? Essas perguntas não paravam de girar na cabeça da vizinha. Lídia, olhando confusa para seu esposo, lançou a pergunta que ficou no ar. "Onde está, amor? Onde está Lucas?" Roberto, visivelmente afetado e já com lágrimas nos olhos, ajoelhou-se. Lentamente, aproximou-se dela em meio à confusão e desespero, e pronunciou as palavras mais dolorosas que um pai poderia dizer. "Está morto, querida. Nosso filho se foi, você não se lembra?" As palavras ressoaram na sala, mergulhando todos em uma dor profunda, insondável. O silêncio subsequente foi apenas interrompido pelos soluços de uma mãe devastada. "Senhor, por favor, pode nos explicar o que está acontecendo?", ordenou um policial. Roberto tomou fôlego e suas palavras começaram a sair hesitantes, sob o peso da tragédia que carregava consigo. "Nosso filho se chamava Lucas, tinha apenas 16 anos quando tudo aconteceu", começou ele, com a voz cortada pela dor. O homem compartilhou a trágica noite em que o garoto, contra as regras de seus pais, foi a uma festa com amigos. Nesse ambiente, uma gangue estava traficando substâncias ilícitas. E embora não estivesse usando efetivamente as mercadorias que ofereciam, o adolescente se viu envolvido quando apareceu outra gangue rival na festa. Ele disse que não iria à festa, mas mesmo assim foi. Tudo por culpa desses amigos errados. "Nosso filho foi arrancado de nós brutalmente, e os criminosos nunca foram capturados", continuou Roberto, com o olhar perdido, como se revivesse a dor da perda a cada palavra pronunciada. A tragédia dessa noite atormentou a família, deixando um vazio insuperável. A revelação explodiu na sala como uma bomba, explicando o comportamento perturbador da esposa. Ele contou que, após a morte de Lucas, Lídia sempre tentava escapar de casa em busca do filho, acreditando que ele ainda estivesse vivo em algum lugar. A dor da perda tornou-se uma obsessão para ela, arraigada na esperança irracional de encontrar novamente o filho perdido. "Minha esposa sucumbiu. Ela sempre se machuca tentando sair de casa. Houve vezes que a encontrei vagando pela rua, lá na estrada. Isso aconteceu muitas vezes antes de Marta se mudar e começar a observar nós dois. Aliás, a morte do menino era algo que quase ninguém no bairro sabia, já que o casal vivia em outra cidade nesse momento. Ambos se mudaram para lá tentando novos ares e um recomeço. Mas Lídia simplesmente enlouqueceu e não aceitava a perda de Lucas. Esses dias,
Por exemplo, ela deixou cair um copo e cortou a mão, explicou. Isso explicava a mancha de mão ensanguentada que Marta havia visto na janela. O motivo das amarras revelou-se como uma tentativa desesperada de Roberto de proteger a esposa de si mesma. Ele a mantinha amarrada apenas quando precisava sair por uns instantes, e não por maldade, mas por amor e genuína preocupação. O desespero nos olhos desse esposo mostrava a angústia de um pai que não só perdeu seu filho, mas também presenciou o declínio emocional de sua esposa. A mulher, ainda detida, olhava para Roberto com uma mistura de incredulidade e desespero. As lágrimas rolavam por seu rosto enquanto a realidade se mostrava frente a ela. Meu filho morreu, concluiu Lídia, com o impacto da realidade finalmente se estabelecendo. A verdade se misturava com a dor da perda, criando uma tormenta emocional que nenhum deles podia controlar. Todos os presentes, tanto os policiais quanto a vizinha Marta, choraram, sentindo a dor dessa pobre família. A obscura história da casa do casal foi finalmente revelada, mostrando que não tinha nada a ver com o que a vizinha havia concluído inicialmente. Era uma história de perda, sofrimento e um amor distorcido que ninguém poderia ter imaginado. Um silêncio denso flutuava no ar, que só era interrompido pelos soluços e lamentos, testemunhando a complexidade das vidas entrelaçadas naquela comunidade aparentemente tranquila. Após a revelação da trágica história de Lucas e a razão por trás do cativeiro, isso abriu feridas profundas, mas também semeou sementes de compreensão e compaixão no pequeno bairro. A polícia, junto com Marta, sentiu a necessidade de reparar o que estava quebrado e iniciou uma campanha para arrecadar fundos destinados à recuperação da esposa de Roberto. A notícia se espalhou rapidamente pela comunidade, e a solidariedade floresceu em cada gesto de contribuição. Os vizinhos, que antes eram apenas espectadores perplexos, se uniram em apoio à família. Comerciantes locais doaram mercadorias, enquanto amigos e desconhecidos generosos contribuíram com dinheiro para a causa. O objetivo era pagar o tratamento em uma clínica de recuperação mental para Lídia. Marta, impulsionada pela necessidade de justiça e redenção, liderou a campanha com dedicação e esforço, conseguindo internar Lídia, que finalmente começou seu tratamento. Durante o tratamento da mulher, as doações continuaram fluindo, permitindo que Roberto pudesse cobrir os custos do acompanhamento profissional e do cuidado necessário. A generosidade da comunidade se tornou um raio de esperança para esse pai atormentado pela tragédia. Após aproximadamente um ano, durante o qual a esposa de Roberto se submeteu a tratamentos e terapias, as coisas melhoraram. O marido, com gratidão nos olhos, recebia toda aquela solidariedade como uma ajuda para suportar a carga emocional que ele carregava. E após muito esforço e dedicação, finalmente chegou o dia tão esperado. 15 meses após os eventos que marcaram sua vida, Lídia, agora recuperada e curada, voltou para casa. O reencontro foi cheio de emoções intensas, lágrimas de alívio e sorrisos de superação. A casa, que durante tanto tempo foi cenário de sofrimento silencioso, se tornou o cenário de uma nova oportunidade para o casal. Embora a dor pela perda de Lucas nunca fosse esquecida, a família encontrou um caminho para seguir em frente. Os dias recuperaram cores, e a residência se iluminou com a esperança e superação. Eles tiveram uma segunda chance. A vida lhes concedeu uma nova oportunidade de serem felizes. O bairro, que foi testemunha da transformação dolorosa e redentora dessa pequena família, nunca esqueceu o papel crucial de Marta. Sua intervenção inicial, que revelou a triste realidade oculta, tornou-se um ponto inicial para a renovação e a cura. A vida continuou, e mais uma vez, a bondade humana mostrou seu poder de redenção. Assim como Marta, você seria capaz de ajudar, apoiar e lutar por algum vizinho seu? Você teria a mesma coragem que Marta teve de invadir a casa de alguém para tentar descobrir algo? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.